Olá, tudo bem? Então agora a gente vai criar aqui um provider que vai nos auxiliar na parte, eu vou colocar aqui esse provider para nos auxiliar na parte de autenticação e como a gente vai ter um controle com base no que está salvo no nosso local storage, no nosso storage em algum ponto, não necessariamente local storage somente, eu vou precisar, então eu vou vir aqui no meu terminal, vou fazer aqui um Ionic G provider e vou chamar esse provider de alpha, tá bom? Então vou dar um enter aqui. Então os providers aqui na Ionic, eles são como serviços, tá bom? Então a gente pode prover algo. Então a gente vai criar um serviço que vai controlar essa parte de autenticação. Eu estou planejando o próximo módulo para nós fazermos algumas melhorias na parte de comunicação com a nossa API do nosso app. E eu vou organizar essa autenticação em um provider, ou seja, a gente vai pegar aquele comportamento útil, vai isolar e vai compartilhar com outros pontos. Então a gente vai ter um ponto central que vai ser o serviço e nós vamos consumir esses serviços a partir de um único ponto que vai ser provido por um provider, tá bom? Então a gente teve aqui o nosso provider Alpha gerado. A gente vai voltar aqui no nosso na pasta aqui SRC, eu vou fechar tudo aqui, ó. A gente vai ter uma pasta nova chamada de providers e aqui dentro o nosso Alpha criado aqui pra gente, tá bom? No Angular a gente tem aqui, eu posso até remover isso aqui. Quando a gente trabalha com serviços que vão ser injetados em outros pontos, a gente adiciona esse decorator injectable para informar que esse cara ele é possível de injetar, ou seja, de ser injetado em outros pontos da nossa aplicação. Isso tem a ver com Dependency Injection aqui também. Eu vou aqui de cara fazer o seguinte. A gente vai ter um evento chamado de login. Um evento não, um método, né? Eu vou ter um método também logout. E eu vou ter um método aqui chamado de... Vou até colocar ele aqui. User is logged. Ele vai retornar para a gente o usuário se ele estiver logado. Como a gente já instalou aqui o nosso Ionic Storage, eu vou utilizar ele aqui tanto no User is Logged quanto no Logout, tá bom? A gente vai ter aqui os métodos para recuperar um valor desse storage, a gente vai ter um método para setar isso também, a gente vai ter um método para remover, tá? Então, quando eu logar aqui na minha API, eu vou receber um token e esse token vai ser útil para mim verificar se o usuário ele tem uma sessão válida ali no meu aplicativo, tá bom? Então, quando eu deslogar, eu vou remover esse token. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro de tudo, eu preciso injetar aqui no meu construtor. Nesse momento, eu também vou fazer uso desse HTTP também, mas nesse momento a gente vai trabalhar aqui com storage. Então, vou chamar aqui o storage. O storage ele está aqui no import storage de @ionic storage. Então a gente já tem ele aqui pra gente. Eu não sei porque eu coloquei esse nome function aqui. Então no nosso logout, como a nossa chave que nós vamos salvar com o nome de token, ela vai ser a identificação que o usuário tem uma sessão nesse app, eu vou usar aqui o storage para remover essa chave. Então, qual é o nome da chave? Token. Eu estou fazendo aqui de trás para frente mesmo. O nosso user is logged, ele vai ser o seguinte, quando a gente utiliza um método para recuperar um valor aqui do storage, eu tenho o método get, eu vou chamar a chave token, ele vai me retornar uma promise. Então eu vou interceptar essa promise com then, eu vou fazer o seguinte, o value retornado, eu vou fazer uma lógica aqui dentro. Então eu vou retornar a execução desse método e retornar aqui
o seguinte, então se val não for igual a undefined, eu vou retornar val. Se não, eu vou retornar false aqui para mim. Quando nós fizermos o nosso login, vocês vão entender melhor essa parte aqui, tá bom? Porque esse método userisLogged ele vai nos servir para bloquear ou não o acesso na tela de cadastro de uma nova cerveja, tá bom? Então, por enquanto, esse é o meu alf.ts. Eu vou aqui rapidamente no meu Ionic Module, dentro de app, aqui no meu app module, e vou adicionar aqui o meu Ionic Storage Module .forroot, e eu posso, por exemplo, passar aqui o nome do nosso banco, se eu quiser, tá? Caso não, o Ionic ele vai dar o nome que ele achar melhor aqui para ele. Então eu posso passar essa chave name aqui, eu vou colocar MyDB mesmo. Eu vou colocar uma vírgula aqui ao final. E a gente precisa, eu vou importar ele aqui acima, então import from @ionic storage, tá? Então eu preciso informar a utilização desse módulo de storage aqui. Eu vou chamar aqui o Ionic Storage Module. Então, com isso, a gente tem aqui o nosso Ionic Storage configurado. Na aula passada a gente instalou e a gente já deu início aqui ao nosso alf.ts, que ele vai fazer mais sentido a partir da próxima aula, tá bom? Então, vou ficando por aqui e até a próxima aula.